Para calcular a área dessa figura em laranja, eu preciso pegar e separar ela em duas partes. Vou fazer a figura aqui primeiro. Eu preciso separar ela nessa parte aqui, ó. Vou desenhar a figura aqui embaixo e fazer as contas em cima. Ele dá essa parte aqui de 15 por 15. Depois você tem um pedacinho de 3 metros. E você tem um ângulo reto formando aqui, com esse pedacinho de 3 metros. É isso aqui a figura que você tem. Então você tem um ângulo reto aqui e você tem um ângulo reto aqui. Essa área tem que ser igual a essa área retangular. Beleza. Se essa área tem que ser igual a essa área retangular, eu posso pegar essa figura aqui, ó, esse quadrilátero, e partir ele aqui. Por que partir ele aqui? Porque vai ser onde eu tenho aí a minha divisão, que eu consigo separar em dois triângulos. Eu sei que esse lado aqui do triângulo vale 15, esse lado aqui embaixo do triângulo também vale 15, e esse lado aqui acima vale 21, e esse lado vale 3. Então ficou fácil. 15 vezes 15, eu tenho que dar 225, dividido por 2, né, que é a área desse triângulo. E a área do triângulo de cima vai ser 21 vezes 3, dividido por 2. Então, fica essas duas áreas. 21 vezes 3 dividido por 2, então vou colocar 63, né? 63 mais 225, então dá 288, dividido por 2, né? 63 mais 225, 288, dividido por 2, 144. Beleza. Então eu preciso achar agora outra medida aí do meu terreno. A outra medida do meu terreno vai depender do terreno retangular. O terreno retangular, ele tem as seguintes dimensões. Ele tem a dimensão de x e a dimensão de x mais 7. Então, se ele tem a dimensão de x e a dimensão de x mais 7, eu poderia calcular. Gente, por que não daria para fazer por área do trapézio? Porque isso aqui não é um trapézio. O trapézio ele tem bases paralelas, né? O trapézio a gente tem que lembrar que o trapézio é isso aqui, ó. O trapézio ele pode ser um trapézio reto. Vamos colocar que ele tem bases paralelas. Ele deveria ser isso aqui, ó. Essa base paralela a essa. Não tem nenhuma base paralela aqui. São todos... Certo? Essa é a definição de trapézio. Então, é a primeira coisa que vocês têm que desconstruir aí na cabeça de vocês, que todo quadrilátero que for irregular, ele vai ser um trapézio. Por quê? Porque a gente tem losangos, a gente tem trapézios, né? E nem sempre o que vai caracterizar um trapézio é isso aqui, ó. Essa base ser paralela a essa base. Aqui a gente não tem nenhuma base paralela, tá bom? Então, ó, x, e aqui é x mais 7. O que eu faço para calcular a área? A área disso aqui vai ser x vezes x mais 7. E se essa área tem que ser igual a isso aqui, então isso aqui é igual a 144. Beleza. Então, como eu já montei minha equação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, resolver, né? Vai ficar x² mais 7x menos 144, isso é igual a 0.
Se eu calcular meu delta aqui, meu delta vai ser b ao quadrado, que é 49 menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é menos 144. Então, o delta vai ficar como? 49 menos. Esse menos multiplicando com esse menos fica positivo, né? 144 vezes 2, 288. 288 vezes 2 é 576, né? 576, eu acho. Então, delta vai dar 49 mais 576 dá 625. 625. Olha que lindo. Então, eu vou ter aqui x vai ser menos b, menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 625 dá 25 sobre 2a. 2. Então, eu tenho o valor negativo não faz sentido, né? Se é um valor negativo aqui. Então, só faz sentido ser um valor positivo. Vai ficar 25 menos 7 dá 18 dividido por 2 dá 9. Não é isso? Então, eu tenho isso aqui, me dando 9. Como isso aqui me deu 9, eu tenho aqui que uma medida do terreno vai ser 9. E a outra vai ser 9 mais 7, 16, né? Então, tem aqui como alternativa letra B, onde eu vou ter 9 e 16. Ficou clara a questão aí para todo mundo? No formulário apareceu outra dúvida. Na verdade, teve uma pessoa que teve dúvida em todas as questões da sessão Enem. Não sei se é mesmo que teve dúvida nos outros exercícios. Mas vamos lá para o exercício de aprendizagem. Questão 4, que tiveram dúvidas também. Então, a gente vai ir para a página na 4. Não falou qual questão especificamente teve dúvida na 4. Se você pegar a questão 4, são da letra A até a letra F. Quem foi que respondeu o formulário e teve dúvida na 4? Se manifesta aí no chat para falar qual foi a letra que teve dúvida, por favor. Quem foi que teve dúvida nessa 4? Beleza. Não tem ninguém se manifestando. Olha só. A letra A, você pode separar essa figura calculando esse triângulo e esse triângulo. Certo? Você pode calcular esse triângulo multiplicado por 2, ou simplesmente você vê que como esse triângulo é igual, você calcula esse valor aqui, ó, esse vezes esse, e vai ser a área dos dois. Calcula esse vezes esse e vai ser a área dos dois. Aqui o mais importante da gente identificar são esses ângulos. Por quê? Se aqui tem um ângulo de 45 graus, eu sei que aqui tem um ângulo de 45 graus, logo essa medida é igual a essa. E isso aqui é a diagonal de um quadrado. Se essa aqui é a diagonal de um quadrado e eu sei, né, eu lembrar aí que é a diagonal de um quadrado deixa eu ver até onde eu posso levantar aqui. E eu sei que a diagonal de um quadrado é igual a L raiz de 2, então se eu for olhar aqui, esse ladinho aqui ele vai valer 9. L vai ser 9. Por quê? Porque lá na minha diagonal
é igual a 9 raiz de 2. Certo? Beleza, então eu já achei essa medida aqui, ó. Essa e essa. Então eu posso fazer 9 vezes 9, 81 é essa área aqui, que eu estou tampando com o dedo. Essa área aqui vai ser 9 vezes 9. Então eu já achei a área do lado de cá. É 81. Vou colocar ela aqui, ó. 81. E agora, para achar essa área aqui, eu já sei um lado que é 9, eu preciso achar esse aqui. Para achar esse aqui, eu tenho o ângulo, eu tenho a hipotenusa e quero achar o cateto adjacente. Então, eu preciso da relação de cosseno. Então, o cosseno de 30, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é o x, dividido por 18, que é a hipotenusa. Cosseno de 30 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Vai ser x sobre 18. Calculando, x vai ser igual a 9, né? 18 passa multiplicando, 9 dividido por 2, ou 18 dividido por 2 dá 9, 9 raiz de 3. Então agora eu tenho aí minha figura, vou fazer um esboço aqui só para ficar mais simples de entender. Então, ó, eu achei esse valor aqui como 9. Por quê? Porque aqui era 9 raiz de 2. Esse valor aqui eu também achei que era 9. Esse valor já me deu que era 18. E aqui eu achei que é 9 raiz de 3. Então, a área dessa parte aqui, ó, a área dessa parte aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser 9 raiz de 3 vezes 9, que vai me dar 81 raiz de 3. Então, minha área total é quando eu somar essa área aqui mais essa área aqui. Então, vou ficar com 81 raiz de 3 mais 81. Posso colocar o 81 em evidência. 81 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Isso, ele não deu a unidade, então eu coloco unidade de área. Então, gente, é muito importante a gente saber identificar a figura para a gente poder calcular a área. Nessa letra B, o que ele dá? Ele dá essa figura aqui, ó, e ele pega aqui, a diagonal é 10. Então, como é que a gente faz para calcular essa área se a gente não tem o valor? Eu preciso descobrir quem é esse cara aqui, ó. Como é que eu faço para descobrir esse aqui? Teorema de Pitágoras. Eu tenho um 8, um 10, o outro vai ser quanto? Vai ser 6. Por quê? Terna pitagórica. Então, a área disso aqui vai ser 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Então, achei minha área aqui. Como é que eu fiz? Faz o teorema de Pitágoras, olha só. Se eu pegar aqui, então ele me dá isso aqui, ó. Me dá essa diagonal também. Me dá essa figura. Então, aqui é 8, aqui é 10. Aí, o que ele precisa fazer? Pitágoras para achar esse aqui, para poder calcular a área. Então, ficaria 10 ao quadrado, para quem não lembra, ó, 8 ao quadrado mais x quadrado.
Ó, tem um ângulo de 90 graus aqui. Então, ficaria 100 é igual a 64 mais x quadrado. X vai ser igual a 100 menos 64, 36. Passo a raiz. Raiz de 36 é 6. A área vai ser 6 vezes 8, que é base vezes altura. 6 vezes 8, 48 unidades de área. Se tiveram dúvida em mais alguma questão dessa aqui, gente, letra E. A letra E, que é um hexágono, a gente tem que pensar no hexágono da seguinte maneira. Hexágono é que forma geométrica? É a reunião de que forma geométrica? De triângulos. Então, se o hexágono é a junção de triângulos, eu não estou achando meu lápis. Então, ó, posso pegar meu hexágono aqui e fazer o seguinte. Parto ele aqui, ó. Parto ele aqui, parto ele aqui, parto ele aqui. Então, eu vou formar 6 triângulos equiláteros. Tá? Então, se eu vou formar 6 triângulos equiláteros, de lado 4. Eu preciso lembrar a área de um triângulo equilátero. Então, deixa eu fazer um hexágono aqui. Então, seria isso aqui, ó. Com um lado 4, eu tenho o lado de um triângulo equilátero. Para calcular a área de um triângulo equilátero, colocar aqui a área de um triângulo equilátero, vocês têm que lembrar dessa expressão. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que que é isso? Porque eu mostrei nas aulas passadas que é base vezes altura, né? Dividido por 2. Então, pegar isso, vai ficar o quê? A área desse triângulo vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dividido por 4 é 16 dividido por 4, 4. 4 raiz de 3 é a área de um triângulo. Só que eu tenho quantos triângulos? 6, não é? Se eu tenho 6 triângulos, multiplica por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar A igual 6 vezes 4, 24. 24 raiz de 3 unidades de área. Mais alguma questão dessas aqui, gente? Questões que vocês tenham pelo menos começado a fazer aí. O 4 no triângulo é o seguinte. Olha só. Na expressão do triângulo equilátero, se a gente lembrar do triângulo equilátero, vou presta bastante atenção nessa parte que eu vou reexplicar a matéria, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um triângulo equilátero aqui. Tem esse triângulo equilátero aqui. Pensa comigo. Então, nesse triângulo equilátero aqui, como é que eu vou calcular a área dele? Vai ser a base vezes a altura. A área de todo triângulo, como é que a gente calcula? A base vezes a altura. Tá, então a área desse triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. É isso que a gente aprendeu. Se a gente aprendeu isso aqui,
O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha área e fazer o cálculo dela, né? Quem é minha base? Se o triângulo é equilátero, eu tenho que isso vale L, isso vale L, isso vale L. Só que eu não tenho minha altura. Não é isso? Então, a base eu sei que vale L. E minha altura? Minha altura eu não sei. Eu vou fazer da forma mais simples que eu acho que é. Se eu pensar que aqui é um ângulo de 60 graus e quero descobrir minha altura, eu posso usar o seno. O seno de 60. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é minha altura, sobre o meu lado, que é minha hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a minha altura sobre o meu lado. Eu quero achar minha altura. Então, minha altura vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Pronto, é a primeira fórmula importante que a gente tem. A altura de um triângulo equilátero. Essa é a primeira fórmula. Isso aqui você tem que saber. Já, vamos dizer, decorado já. Por quê? Porque muitos exercícios vão usar ela. Depois, a gente precisa calcular nossa área. Eu sei que nossa área, olha só, nossa área é a base, que eu já sei que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3, dividido por 2. Só que eu vou dividir tudo isso por 2. Então, vamos imaginar que seja 2 sobre 1, dividido por 2. Então, minha área do triângulo equilátero vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, mostrei para vocês aí como que eu chego na fórmula do triângulo equilátero. Então, alguma dúvida como chegar nessa expressão, gente? Isso aqui, ó, como chegar não é obrigado a saber, né? Mas é muito prático você saber isso, né? Você saber já a fórmula final. Por quê? Porque você usa muito na matemática. Você vai usar muito para construção de hexágonos, muito em triângulos equiláteros, tem muito triângulo equilátero em exercícios, tá bom? Pediram para fazer a 2. Olha só. A 2 ele te dá um mosaico aí. Ele dá todo um contexto aqui, falando sobre sua obra de arte, e fala assim: o catavento criado pelo artista foi construído sobre uma malha triangular, conforme a ilustração a seguir. Beleza. Sabendo que o valor da área do catavento pintado de verde é 25 centímetros, ele quer saber, então, a área, o valor do lado menor do quadrado AFOE. Então, ó, AFOE. Tá vendo esse quadrado aqui? Esse quadrado aqui é o que ele está querendo saber. Se a gente pegar essa imagem, ele te dá o seguinte, ó. Só vou ficar de olho aqui no horário, viu, gente? Tá. Ele te dá o seguinte, ó. Eu posso pegar, fazer meu catavento aqui. Desenhar aqui rapidinho.
Beleza. Aí ele fala o seguinte: você tem essa área aqui pintado de verde aí no problema. Aí ele fala que essa área aqui de verde, que a minha está em vermelho, ele fala que essa área é igual a 25 centímetros quadrados. Ele pede o menor lado desse quadrado aqui, que ele chama de AFOE. Tá. Pensa o seguinte, esse aqui, essa área verde, ela forma dois quadrados. Né? Essa área verde, ela forma dois quadrados. Se essa área verde, ela forma dois quadrados, então eu poderia pegar essa área verde e descobrir a área de um quadrado só. A área de um quadrado só vai ser 25 dividido por 2. Se eu quiser calcular o valor do lado, eu vou extrair a raiz quadrada disso. Né? Por quê? Porque a área de um quadrado é calculado por L ao quadrado. Então, se eu tenho que a área é 25 sobre 2 e eu quero saber o valor do lado, então o lado vai ser raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 25 sobre 2. Raiz quadrada de 25 dá 5, dividido por raiz de 2. Racionalizando, ficaria quanto? 5 raiz de 2 sobre 2. E essa é a medida do lado desse quadrado aqui. Certo? Porque esse quadradinho, ó, que eu vou fazer aqui, ele ficou com essa área aqui. E para eu calcular o valor desse lado, eu extraio a raiz. Beleza, gente. Então, alguma dúvida aí nos exercícios que vocês estão resolvendo ou de quem já resolveu? Se não tem dúvidas, eu vou encerrar a nossa aula e espero que semana que vem vocês tenham mais dúvidas aí, porque vai ser a semana do simulado, né? E se não tiver dúvida na primeira aula, já vou deixar a aula pronta para a gente começar a dar aula, tá bom? Então, falou, um beijão para vocês e até semana que vem.